Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das filosofias de educação mais poéticas, eu diria, e influentes do mundo. A gente vai fundo na abordagem de Reggio Emília para entender de verdade o que significa essa ideia de que toda criança tem 100 linguagens. Para começar, vamos para uma pergunta que é a base de tudo, sabe? Como é que a gente enxerga uma criança? Porque dependendo da resposta, nossa, tudo muda. A forma como a gente pensa a educação vira de cabeça para baixo. E olha, o contraste é gritante. Pensa só. De um lado, a gente tem aquela visão tradicional, né? A criança como um recipiente vazio, uma lousa em branco que precisa ser preenchida. Mas aí vem Reggio Emília e, pá! Vira essa ideia de ponta cabeça. A criança passa a ser vista como uma protagonista, alguém competente, cheio de curiosidade, cheio de potencial. Isso não é só um detalhe, gente. É uma mudança radical que redefine o papel de todo mundo, do professor, da escola, de tudo. E para a gente entender de onde veio essa filosofia, a gente precisa voltar no tempo, para um lugar que surgiu literalmente dos escombros. E essa origem, olha, é tão poderosa quanto a própria ideia. Pensa na cena. Itália, final da Segunda Guerra Mundial. Cidades destruídas. E no meio desse cenário, lá na cidade de Reggio Emília, um grupo de pais se junta. O que eles queriam? Construir um futuro diferente para os filhos. Um futuro que não tivesse nada a ver com a guerra, mas sim com paz, com respeito. O líder desse movimento era um cara chamado Loris Malaguti. E a visão dele, para a época, era uau, radical. Num mundo onde a escola preparava a criança ou para a igreja ou para o Estado, sabe, futuros soldados, futuros seguidores, Malaguti chegou e falou: não, a escola tem que respeitar a criança, agora, no presente, como cidadão completo, com direitos e um potencial imenso. Então, o ponto principal é esse, sabe? Reggio Emília não nasceu numa sala de aula de universidade, numa teoria acadêmica. Nasceu da necessidade real de uma comunidade, do desejo de reconstruir não só os prédios, mas a sociedade inteira, começando pelo jeito de educar as crianças. E é aqui que a gente chega no coração dessa filosofia, na parte mais poética e talvez a mais famosa dela no mundo todo. Essa frase vem de um poema super famoso do Malaguzzi e, nossa, ela diz tudo. A crítica aqui é afiada, direta. A escola tradicional foca tanto na fala e na escrita que ela meio que rouba as outras 99 linguagens da criança. Mas o ponto do Malaguzzi é, elas não somem, elas continuam ali, só esperando alguém para escutar. É claro que esse número, o 100, é simbólico. Ele representa a infinidade de jeitos que uma criança tem para se expressar, para pensar, para se comunicar. Tá, mas o que são essas linguagens na prática? Bom, é tudo. São todas as formas que as crianças usam para mostrar o que elas sabem, o que elas sentem. Desenhar é uma linguagem. Esculpir com argila, dançar, o jeito de brincar, as perguntas que não param de fazer. Tudo isso é linguagem. É um jeito de tornar o pensamento delas visível pra gente. Ok, a filosofia é linda, né? Mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia de uma escola? Vamos dar uma olhada nos pilares que sustentam tudo isso. Para começar, o protagonismo aqui é compartilhado. Esquece aquela pirâmide com o professor lá no topo. Aqui a gente fala de 3 educadores. Isso mesmo, 3. As próprias crianças, que são as protagonistas da história, os professores, que são mais como guias, pesquisadores que aprendem junto, e as famílias, que são parceiras fundamentais. É um trio, uma aliança poderosa. Em vez daquele currículo fechado, tudo certinho, o aprendizado acontece através de projetos. E o mais legal é de onde eles surgem. Não vem de um livro didático, vem da curiosidade das crianças. Então, sei lá, se a turma fica super curiosa com as árvores do parquinho, isso pode virar um projeto gigantesco. Eles vão pesquisar, desenhar, fazer ciência, quem sabe até plantar novas árvores. O aprendizado nasce do interesse deles. Depois vem a interação com a família. E, gente, isso é muito mais do que aquela reunião de pais e mestres uma vez por semestre, sabe? As famílias são parte da escola. Elas participam dos projetos, ajudam na gestão, compartilham o que sabem. A escola vira, de verdade, uma extensão da comunidade. O terceiro pilar é a documentação. E isso é genial. Em vez de só dar prova e nota, os professores registram tudo. O processo de aprendizagem vira foto, vira vídeo, vira anotação. E não é para criar burocracia, não. É uma forma de pesquisa. É o jeito de entender de verdade como as crianças estão pensando e, mais legal ainda, mostrar isso para todo mundo, inclusive para elas mesmas.
E por fim, mas super importante, o ambiente, o espaço físico. Em Reggio Emília, eles dizem que o ambiente é o terceiro professor. Pensa nisso, não é só um prédio. Cada cantinho é pensado para ser bonito, para ser acolhedor, para convidar a criança a explorar. A gente está falando de ateliês cheios de materiais diferentes, espaços que incentivam o trabalho em grupo e paredes que parecem uma galeria de arte, mostrando o que as crianças produzem. Então, quando a gente junta tudo isso, esses pilares todos, o que a gente tem no final? A gente tem uma cultura de escuta. É sobre isso. Mas e aí? O que acontece quando a gente realmente para escutar as crianças? O resultado, o objetivo final, é formar pessoas que são, na sua essência, pensadores críticos, exploradores criativos, cidadãos que sabem colaborar. Não são uma habilidade só para passar de ano, né? São habilidades para a vida. O foco é formar gente engajada, empática, preparada para este mundo complexo que a gente vive. E com isso, a gente volta para a nossa primeira pergunta, mas agora com um outro olhar. A abordagem de Reggio Emília, no fundo, não é só um método, é um convite. Um convite para a gente olhar e principalmente escutar as crianças de um jeito totalmente diferente. Então a pergunta que fica no ar é, se as crianças têm 100 linguagens, quantas delas a gente está de fato escutando?